mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E como eu havia prometido ontem, nós vamos falar brevemente aqui um pouquinho da história da Reforma Protestante até os dias de hoje, mais especificamente século XIX e início do século XX. Eu não vou estender muito, vamos seguir o vídeo aí. Em 1830, já existiam na Irlanda 5 ou 6 igrejas semelhantes como resultado daquele impulso. Também em outros lugares o Espírito estava manifestando-se espontaneamente. Em Brixton e Barnstaple, na Inglaterra, existiam igrejas notáveis. Entre os líderes delas encontravam-se George Miller, Henry Clarke e Robert Chapman. Em Plymouth, porto importante no sudeste da Inglaterra, havia uma igreja grande e próspera, com muitos pregadores capacitados. A origem do título: Os Irmãos de Plymouth, Inglaterra. Entre as muitas reuniões que surgiram por todo o país naquele período, o que ocorria em Plymouth se tornou mais conhecida. Em visita a Dublin, Francis Newman, da cidade de Plymouth, conheceu John Nelson Darby, ficando fortemente influenciado pela sua pregação, e o convidou para visitar Plymouth. Em 1831, Darby viajou para Oxford. Ao visitar F. Newman, conheceu a igreja em Plymouth. Lá pregavam o evangelho nas vilas, em locais públicos e nos vilarejos, e começaram a partir o pão. Eles se recusavam a ser chamados por um nome em especial. O primeiro local de reuniões se chamava Capela de Providência. Eles eram conhecidos como Gente da Providência. Posteriormente, ficaram conhecidos como os Irmãos de Plymouth. Muitas vezes, essa designação era utilizada para ridicularizá-los. Assim formou-se uma forte igreja independente, excedendo de longe as de Dublin e Brixton. Pela notoriedade dessa igreja em Plymouth, foi que os irmãos ficaram conhecidos nos países de língua inglesa pelo nome de Irmãos de Plymouth. A Assembleia de Plymouth tornou-se a mais importante entre o movimento dos irmãos. Ela chegou a contar com mais de 700 pessoas. O movimento já se espalhara pela Europa continental, França, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda, e também havia atingido a Ásia, a Nova Zelândia e Estados Unidos. O movimento na Alemanha, independente da atividade dos irmãos ingleses, surgiram no ano de 1847 duas pequenas comunidades, uma em Tübingen e outra em Düsseldorf. Pelos irmãos alemães, foi feita uma tradução própria da Bíblia para o alemão. Esta obra é chamada de A Bíblia de Elberfeld. Divergência sobre a origem dos irmãos. Existem algumas divergências sobre a origem dos irmãos, acusando que Groves seria o fundador, mas essa conclusão não se baseou nos fatos. Contudo, os irmãos já se reuniam para a comunhão antes que Groves os conhecesse. Anthony Norris Groves era dentista muito famoso em Exeter e, desde muito cedo na vida, recebeu um chamado para a realização de trabalhos missionários no exterior. Como a sociedade missionária da igreja exigia que todos os missionários tivessem educação universitária e fossem ordenados para o ministério, Groves teve de abandonar sua atividade profissional para dedicar-se ao estudo de teologia. Porém, não era necessário que residisse em Dublin durante os estudos. Ele apenas deveria comparecer à universidade 2 ou 3 vezes ao ano para fazer testes. Foi durante uma dessas viagens periódicas que ele conheceu os irmãos. Na verdade, Groves nunca concordou com a doutrina deles,
nem com a posição que tomaram de se manterem separados de todos os outros sistemas religiosos. No ano de 1828, Grove se separou deles e partiu em missão para Bagdá. Entretanto, foi numa destas visitas a Dublin que aconteceu uma grande mudança em seu conceito em relação à necessidade de se obter diploma universitário e ordenação ministerial para a obra do ministério. Ele abandonou a universidade, considerou a sua preparação para a ordenação uma perda de tempo e recomendou a todos os missionários que evitassem as frias formalidades de um comitê. A divisão 1845-1848. Em Plymouth, no próprio seio dos irmãos e através de um dos seus principais líderes, levantou-se uma oposição destrutiva. Newton, um dos primeiros obreiros em Plymouth, começara a se isolar dos outros desde o início. Esse foi o começo, a entrada sorrateira do clericalismo, que gradualmente cresceu até se tornar um sistema definido. Ninguém naquela época suspeitou que ali surgia um problema, e por anos permaneceu assim. Ninguém se levantou para impedir seu progresso. Era o gosto de agir sozinho e ter seguidores somente para si. Os ensinamentos de Newton, na maioria das vezes, divergiam dos ensinamentos dos outros irmãos e assim pôr de lado o ensinamento deles. Outro caminho adotado por Newton foi enviar todos os obreiros que trabalhavam ativamente em Plymouth para a obra em outros lugares e ficar quase sozinho em Plymouth. Negou-se a verdadeira unidade da igreja como um corpo habitado e governado pelo Espírito Santo. Em lugar disso, firmou-se a doutrina de uma classe de igrejas independentes. Já não se tratava apenas de ataque sobre a Constituição eclesiástica, mas aos fundamentos do cristianismo mediante falsas doutrinas que diziam respeito ao próprio Senhor Jesus. Os novos grupos foram chamados Irmãos Abertos. A partir de então, o caminho de cada um se tornou completamente distinto e separado. Os Irmãos Abertos têm confraternizado como as denominações e em muitas coisas chegaram tão próximos a elas e escaparam da perseguição. Na verdade, os mais duros ataques contra os irmãos têm vindo deles. Contudo, a divisão parece haver aumentado a leitura dos livros sobre as verdades mais importantes e vitais das Escrituras e se espalharam pelo país no âmbito da cristandade, levando a luz divina e a bênção a centenas de pessoas. O efeito desse testemunho foi sentido em todas as partes. Muitos cristãos em diversas partes foram induzidos a ler os livros e esquadrinhar as Escrituras para saber se as novas doutrinas estavam de acordo com a palavra de Deus. Por volta de 1854-1855, devido a muitas orações, começou uma obra de avivamento em Londres. A realidade da obra naquele tempo foi provada porque muitos dos seus se converteram, se tornaram fervorosos pregadores do Evangelho. Lutero tirou a Bíblia da prisão, mas foi Darby e seus contemporâneos quem realmente a abriram. O movimento dos Irmãos Unidos foi, sem dúvida, mais forte e mais poderoso que a reforma iniciada por Lutero. Entretanto, foi desconhecido para o mundo. Na época da reforma, inventou-se a imprensa na Europa. Como resultado, a Bíblia se propagou entre o povo. Porém, as pessoas não conseguiam entendê-la muito bem. Foi somente ao redor de 1830 que os grandes mestres da Bíblia, os Irmãos Unidos, a abriram muito mais. Foram eles que primeiro desvendaram os princípios bíblicos, os tipos e figuras. Abriram as profecias, abriram as dispensações e desvendaram o conhecimento a respeito do Deus triuno e a pessoa de Cristo. Eles também desvendaram a verdade e respeito da igreja.
O que os irmãos unidos desvendaram na época foram as bases para as revelações que viriam a acontecer nos séculos seguintes. John Nelson Darby, 1800-1882. John Nelson Darby nasceu em Westminster, Londres, no dia 18 de novembro de 1800, de família irlandesa conhecida. Entrou na faculdade de Trinity College, Dublin, com apenas 15 anos de idade e graduou-se com distinção aos 18 anos. Foi um dos líderes do movimento dos irmãos. Seu pai desejou que fosse advogado, e ele exerceu essa profissão por bem pouco tempo. O que realmente desejava era ser pastor da igreja anglicana. O seu pai ficou tão indignado com isso a ponto de deserdá-lo. Porém, um tio lhe deixou considerável herança, uma fortuna que o tornou independente durante toda a sua vida. Em agosto de 1825, foi ordenado diácono e em fevereiro de 1826, sacerdote. Darby tornou-se pastor na Irlanda, onde se esforçou muito na visitação, especialmente entre os pobres. John Nelson Darby é conhecido como o pai do dispensacionalismo e da teologia do arrebatamento pré-tribulação, assunto muito estudado e debatido na década de 1830 pelos irmãos de Plymouth. Esta teologia foi amplamente divulgada e conhecida nos Estados Unidos no início do século XX pela vasta circulação da Bíblia de Estudo Scofield. Darby produziu uma tradução da Bíblia baseada nos textos em hebraico e grego, mais conhecida como Bíblia Darby. Na primavera de 1855, Darby foi a Elberfeld para iniciar a tradução do Novo Testamento para o alemão. Em conjunto com Karl Brockhaus e Julius Anton Posseck, traduziu inicialmente o Novo Testamento. Nos anos de 1869 a 1870, também traduziram o Antigo Testamento para o alemão. Nos anos de 1858 a 1859, permaneceu em Londres, onde trabalhou na tradução do Novo Testamento para o francês, impresso finalmente em 1859. A Bíblia completa em francês foi completada em 1881 com a colaboração de alguns irmãos. Na avançada idade de 79 anos, voltou à Inglaterra, onde ainda trabalhou como escritor até o falecimento em 1882. As suas obras completas, editadas pelo seu amigo William Kelly, englobam 34 volumes de escritos chamados Coletâneas de John Nelson Darby. Acrescentam-se ainda 7 volumes de notas e comentários, 3 volumes de miscelâneas e 3 volumes de cartas. Pessoal, vocês repararam o que é uma igreja? Uma igreja basicamente é uma união de pessoas, não existe essas coisas que você vê hoje em dia. Ninguém nunca entendeu isso, nem no século XIX, nem no século XVIII, nem no século XX, nem em tempo nenhum, e nem muito menos na igreja primitiva. A igreja é uma reunião de pessoas, e todos eles se unem no partir do pão, no estudo das escrituras. Eles cumprem, como você viu, o ID de Jesus, né, que é evangelizar, pregar ao ar livre, entre outras coisas. Então, esse movimento que tem hoje em dia, né, que aparece aqui no YouTube, no Facebook, contra a igreja institucionalizada, esse movimento não existe, isso não vem de Deus. Porque você nota que os homens de Deus trabalharam para tradução, não é? Para outros idiomas, trabalharam arduamente fazendo o evangelismo de porta em porta, como é feito ainda nos dias de hoje na pregação do evangelho, só que hoje nós temos rádio, televisão, onde também pode ser propagado o evangelho. Sempre foi assim. John Wesley fazia 100 visitas por dia. Jonathan Edwards era um homem que jejuava e orava demais. Ele pregava um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado.
as pessoas tinham a sensação de que ia abrir o chão e elas iam parar no inferno, de tanta unção que ele tinha. Aí você tinha George Whitefield, pregador ao ar livre, muito eloquente. O David Brenner, que anulou-se tanto pelo evangelho, ele foi pregar para índios americanos que eram canibais. E esse homem morreu com tuberculose por ficar exposto a frio e tal, para levar o evangelho até os índios. Então isso é a igreja, gente, isso é o evangelho. É trabalhar pela tradução, é trabalhar pelo estudo bíblico, é ir visitar as pessoas, é ir atrás, é ir fazer como o Tiago falou, ir lá até o doente, ungir com óleo e fazer oração pelo enfermo. Não é ficar o dia inteiro descendo a lenha nas pessoas. As pessoas estão muito erradas com relação ao que elas acham que é a igreja. Pelo contrário, isso daí não é igreja, isso daí é a anti-igreja. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu.